extraordinário Salmo dos Salmos. O Senhor é meu pastor, o meu guia e rei. O Senhor é a força e a luz do viver. Ao seu lado eu sempre estarei. Os seus olhos vigiam, seu amor nos conduz. Minha vida darei ao Senhor. Confiarei em seus braços de amor. A bondade do Senhor nos dá força e vigor. Sua palavra é qual luz que meus passos conduz. Não temerei, pois comigo vai Jesus. O Senhor é meu pastor, o meu guia e rei. O Senhor é a força e a luz do viver. Ao seu lado eu sempre estarei. Seu perdão é completo, seu amor sem igual. Sob suas asas seguro estarei. Seu amor transformou o meu ser. A bondade do Senhor nos dá força e vigor. Sua palavra é qual luz que meus passos conduz. Não temerei, pois comigo vai Jesus. E darei ao meu Senhor por seu tão grande amor, pois me fez renascer. Eu não posso entender, nem explicar tal milagre do céu. Dar a vida ao maior pecador que sou Agora em pé vamos cantar o hino Maranata. Maranata do CD Jovem, né? Adoradores, desculpa. Tem muitos maranatas, né? Tem no Inário, tem nos jovens. Nós temos um chamado, uma palavra a pregar, mensagem poderosa que
promessa ao cumprimento, esperamos o raiar, tua luz irá brilhar, tua luz irá brilhar. Maranata, Maranata, muito em breve Jesus voltará. 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 Muito em breve Jesus voltará. Muito em breve Jesus voltará. Amém. Feche seus olhos, vamos orar a Deus. Querido Pai, muito obrigado por estarmos na Tua casa de oração. Obrigado pela oportunidade que temos de estarmos aqui para render esse culto a Ti. Abençoa cada lar aqui representado, a cada família que está aqui, e que nós possamos abrir o coração agora e a mente para entendermos o que o Senhor quer nos dizer essa noite, e que nós sejamos os instrumentos falhos usados nas Tuas mãos. E assim podemos nos tornar bênçãos diante de Ti. Em nome de Jesus, abençoe os dizimistas e os ofertantes. Amém. Entregar o meu coração, toma, Senhor, em adoração. Quero entregar tudo que é teu, todas as bênçãos provém de Deus. Entrego a Ti meus dons e meus bens, Pai. Deus seja o Senhor de tudo que tenho e sou. Toma, Senhor, em adoração. Quero entregar tudo Boa noite, nossas visitas, tudo bem? Irmã Sandra? Não, não é Sandra. É a mãe dessa moça aqui. Também quero agradecer a presença do amigo. Ali nós já se conhecemos de longa data, né? Vamos botar uns 20 anos na história aí. Acho que um pouco mais. Perdemos o cabelo, fiquemos branco, né? Faz parte. Bom, nós estamos gravando hoje, né? E eu tenho que mandar uns recados aí, né? É isso? O pessoal já me sentenciou lá. Então, mandar um recadinho aqui do Dia das Mães, a Fábio falou ontem, né? E aí, que de repente tinha uma mãe que não estava, né? Ou algum filho que não estava. Vai ter uma programação especial para as mães. Sábado que vem, né? Que horas da tarde? Às 17 horas, vai ser bacana. E eu vi o pessoal ensaiando ontem aqui. Não vou fazer spoiler, fica tranquila. Mas eu vim espiar o ensaio, né, das crianças, estava bem bacana mesmo. Então vai ser muito legal. Então,
convide suas mamães ou convide aquelas mães que você conhece para estar presente no programa da tarde. O programa da manhã, nós teremos um ancião da igreja de Santa Bárbara. Quero mandar um abraço lá para o pessoal de Santa Bárbara, estive com eles há alguns dias. Um abraço para todos lá, não vou falar nome, senão vou esquecer, né? O pessoal que me dá almoço lá depois não me dá almoço quando eu vou no sábado, né? Quero também mandar um abraço lá para o pessoal da igreja da Coab, Passo Fundo. Estive com eles lá sábado retrasado. Irmã Sandra, o almoço estava magnífico. Um abraço para o pessoal de Nametoc, estarei com vocês dia 30, só que vou estar sem a cantora, né? Nós sempre saímos, eu e a Zanete, né? A Zanete canta, a Bruna faz a escola sabatina e eu prego. Mas a minha cantora, ela viajou hoje para o Mato Grosso, o pai dela está bem doente, ela é a filha única, viva ainda, né? Os outros filhos já faleceram. E ela foi ver o pai, talvez seja o último ou não, né? Que Deus que sabe, né? O pai está com 85 anos, está com câncer, pediu oração. Ela saiu daqui com o coração na mão hoje, né? Eu disse, não, vai com fé que vai dar certo. E aí ela não tem uma data de volta, né? Então, o nosso projeto, que está há 3 anos aí já rodando nas igrejas, vai ficar sem a cantora por uns dias. Quero mandar também um abraço para os irmãos lá da igreja de São José dos Pinhais. Eles assistem nós aqui lá no Paraná. Também visitei eles nas minhas férias. E aí ficou lá a semente também, né? Tá bom? Nós estamos ao vivo para aqui, para a igreja, para esse auditório, mas vai estar sendo replicado depois na Roco TV, nos Adventistas Carazinho no Instagram, é isso, tio Aldo? E no Adventista Carazinho Facebook. Então, se você quiser rever a mensagem, você vai lá e vai rever a mensagem. Muito bem, dados os recados, pegue sua arma. Qual é a arma do cristão, então? É a Bíblia, né? Eu vou estrear aqui com vocês a minha Bíblia nova. Ganhei, tá? Ganhei dos irmãos aqui da igreja, que fizeram a dedicatória aqui no meu aniversário. Eles viram que a minha Bíblia estava bem surrada, né? A minha outra Bíblia está guardada lá, eu vou pregar sobre ela uma hora dessa para vocês. Aquela Bíblia eu ganhei ela há 25 anos atrás, e aí o meu carro foi arrombado no supermercado, né? E o ladrão levou a Bíblia embora. E depois a Bíblia voltou miraculosamente para mim, né? Então eu tenho essa Bíblia guardada, eu estava usando ela, mas ela já estava. E aí na última campal agora em Santa Bárbara, ela molhou, né? Deu ruim, né? Eu e o Erno estava lá, nós não sabíamos se nós era peixe ou gente, né? Na hora de desmontar os acampamentos, na hora de montar também. E aí eu não vi, a Bíblia ficou embaixo de uma lona lá na hora, né? E a Bíblia inchou. Ficou enorme, parecia um pão a Bíblia, né? Aí eu sequei ela na geladeira. Então, cada noite eu botava umas páginas abertas, assim, na grade da geladeira. Eu consegui secar todinha ela, mas ela ficou grandona, assim. Eu vou ter que achar alguém que lide com biblioteca, essas coisas, para fazer um restauro. Mas eu vou restaurar ela, porque ela está cheia de anotações, são 25 anos, né? Desde antes de eu me batizar na igreja. Então, aquela Bíblia é muito especial. Mas pegue, então, a sua Bíblia aqui, a minha Bíblia nova, uma irmã fez a capa para mim, muito, muito agradecido. Bote aí a Bíblia assim, ó, e vamos orar. Obrigado, Senhor, porque nós temos o privilégio, a liberdade de estudarmos a Tua Palavra. E porque o Teu Espírito nos tocou até aqui. Abençoe agora cada um que vai abrir a Tua Bíblia, a Tua Palavra, que ela venha de encontro às nossas necessidades. Em nome de Jesus, amém. Muito bem. O tema de hoje, bota para mim lá, tio Aldo, faz favor, a lâmina. Eu chamo de lâmina, vocês já chamam de outra coisa, né? É que eu e o tio Miguel não está aí. Quando eu entrei para a igreja, não tinha nem o projetor, então o tio Miguel ficava no escuro e ele trocava a lâmina mesmo. Nós tínhamos um pano branco e ele tocava a lâmina assim. Nós fazíamos um estralo com os dedos no escuro, nós botávamos cortinas na igreja, e daí era o rabelo numas fitas, aquelas fitas cassete, não sei se alguém conheceu, né? E aí nós ficava no som lá, rebobinando fita de caneta, e a voz tinha que fechar com a imagem era uma imagem fixa. Então a gente ficou com essa coisa do, né, bota o slide, bota a projeção, né? Uma hora dessa eu tenho que fazer um JA com ele tem guardado lá, os maquinários,
A gente vem, vai ter que escurecer a igreja, né? Vai ter que ser um sábado nublado de tarde, né? Olha só, então vou me apresentar para quem não me conhece. Como profissão, eu sou técnico de segurança do trabalho. Esse ano eu fecho 18 anos de profissão. E já vi muita coisa, já vi gente se machucar no trabalho, já vi gente morrer, enfim, por aí vai. Já me acidentei também, né? Faz parte do jogo. Nas horas vagas, eu brinco de apicultor, tá? Então, ali está a foto de um rapaz aqui da igreja, que vocês conhecem, né? Eu estou desafiando o pessoal mais novo, que a gente vai ficando velho, né? Eu já estou há 15 anos na apicultura, e eu vou desafiando o pessoal, vocês aprenderam, uma hora eu não estou mais aqui, quem é que vai tocar esse negócio aí, né? Aí, cada vez eu levo um, já levei o Erno, já foi 2 vezes, né, Erno? O Erno já foi 2 vezes, o Moacir perdeu o medo, né? E olha que depois que ele estava lá, junto comigo, ele disse que era alérgico. Eu digo, mas tu tinha que ter me avisado antes, né? Mas tudo bem. Aí o Jerônimo já foi, né? O Jerônimo foi 1 vez, aqui foi 2 vezes, ali já foi umas 3 vezes também, meio mitidão, né? Tá bom. E quem mais já foi daqui, que eu não me lembro agora? E o Mike. Ali, ó, ali também já me socorreu, eu acho também, né? O irmão Selmo também já me socorreu. Lá na casa do Alexandre, nós tiramos o enxame, né? E o Alexandre botou só 3 jaquetas. E era um sol, aí eu tive que chamar os bombeiros para me ajudar, né? Porque a minha motosserra não deu conta, era uma árvore muito grossa, que ele tinha na casa dele, lá e tinha um enxame dele, nós tínhamos que derrubar o toco da árvore. Aí eu chamei os bombeiros chegaram, ficaram olhando para o Alexandre, né? O Alexandre tinha 3 jaquetas, assim, eu digo, mas por que tudo isso, Alexandre? Não, eu estou com medo de tomar picada aqui, né? Eu digo, não, Alexandre, tem a roupa que eu te emprestei, a roupa chega, não dá nada, né? Mas, enfim, estão apresentados para as visitas aí. Nós vamos falar um tema que na igreja adventista parece, assim, monótono. Volta de Jesus. Se tu falar para um adventista, volta de Jesus, tá, mas de novo, volta de Jesus? Por que a gente tem que falar de volta de Jesus? Vou dizer para vocês. É um dos principais motivos da igreja adventista do 7º dia existir na face da terra, ou seja, há 162 anos atrás, tá? Há 162 anos atrás, a igreja adventista foi desenvolvida para pregar o evangelho e a volta de Jesus. Ok? Então, esse é um tema da igreja adventista. Nós não podemos fugir desse tema. E quando nós lemos lá, daí você já vai dizer, mas de novo, Apocalipse, lemos Mateus 24, profecias, estudamos toda a profecia, verso a verso, Daniel. O que ocorre? São os sinais da volta de Jesus, e os sinais já estão se cumprindo na nossa era. Então, se eu perguntar aqui tranquilamente para a irmã Lourdes, mãe de pastor na nossa igreja, a senhora está há quantos anos na igreja? 34 anos. Então, ela está esperando Jesus há quanto tempo? 34 anos. Eu estou na igreja há 21 anos. Então, eu estou esperando Jesus há 21 anos. Quem tem mais de 40 anos de igreja? Tem alguém essa noite que tem mais de 40 anos de igreja? Ninguém? Olha ali, ó. Elias. 42 anos de igreja. Então, faz 42 anos que o Elias espera Jesus Cristo voltar. E se nós falarmos com mais pessoas, muito mais pessoas vão falar sobre isso. Então, este é o papel da igreja adventista. Pregar a volta de Jesus. Só que eu vejo que nos últimos tempos a gente tem pregado pouco sobre a volta de Jesus. Então, nós temos que pregar mais. Sabe por quê? Porque nós não estamos pregando, mas o mundo, quando eu digo mundo, tá? É uma maneira que eu acho até meio pejorativa de dizer às pessoas que não conhecem a Bíblia. Porque eu venho de outras denominações. Eu já entrei adulto para a igreja. Eu nasci numa outra denominação. E depois fui para outra denominação. E depois fui para outra denominação. E daí até eu chegar aqui, eu trilhei um caminho. E oxalá que eu cheguei aqui. Eu queria ter chegado mais cedo. Talvez eu tivesse sido melhor aproveitado pela igreja. Mas, vamos dar o que nós temos.
Então, eu entrei para a igreja adventista, eu tinha em torno de 24 anos. Eu já era um homem, né? Mas eu sei de gente que nasceu na igreja, certo? Então, essas pessoas estão esperando Jesus há mais tempo do que eu. Mas e aí? Os sinais estão se cumprindo. E o que nós estamos fazendo para fazer com que a nossa missão de igreja adventista do sétimo dia seja cumprida? Então, se nós pegarmos uma estatística breve da Bíblia, 300 vezes foi falado da primeira vinda de Cristo. Qual é que foi essa primeira vinda de Cristo? Quando ele nasceu, de Maria. E a história você já sabe. Semana Santa foi há poucos dias atrás aí. Aí todo mundo fala sobre isso, né? Se você falar da segunda vinda de Cristo, 2.500 vezes. Ou seja, é uma história da carochinha ou vai acontecer? Se com 300 ele veio, com 2.500 é garantido. Entende? Mas, às vezes, nós, e não só nós, parece que nós vivemos como se Jesus não fosse voltar. E aí, nós não falamos da volta de Jesus, não pregamos, o nosso testemunho é ruim, no trabalho, na escola, nos negócios. E aí aí que está a grande questão. Se nós olhar para as profecias, nós somos a igreja da Laodiceia. Os adventistas sabem o que eu estou falando. Você faz lá o estudo lá, das 7 cartas, 7 igrejas, 7 períodos, e aí vai, né? Aí o que acontece? A Laodiceia é uma igreja morna. E aí a Bíblia fala que, Deus diz lá na Bíblia para nós, que você não é quente, nem frio, oxalá que fosse quente, fosse frio, mas és morno e estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Mas não quer dizer que nós possamos mudar isso, sim ou não? Sim, porque a salvação é individual, certo? Então, se nós não pregamos a volta de Jesus, nós vamos deixar de fazer o nosso papel como igreja e como membros da igreja. Então, nós temos que pregar sobre a volta de Jesus. Então, vou convidar vocês a abrir a Bíblia em Hebreus, capítulo 10. É uma passagem conhecida aí da maioria, né? Hebreus, capítulo 10. Eu vou abrir aqui na minha Bíblia zero, né? Aí eu vou me perder um pouquinho, porque a outra eu já estava acostumado, né? Essa aqui a letra é grande. Não sei porquê, né? No capítulo 10, no versículo 37. Quem achou, diga amém. Porque ainda dentro de quanto? Pouco tempo, aquele que virá, que vem, virá. E não? Estão entendendo? 2.500 vezes, a igreja tem 162 anos, pregando a volta de Jesus. Você acha que falta muito? Nós não temos data, e nem podemos pregar data. É perigoso. Tem gente por aí pregando data, mas pregar data é perigoso. A Bíblia diz que nem Jesus sabe a data, senão o Pai. E aí, mas ele dá os sinais da volta de Jesus. E essa noite eu quero mexer um pouquinho comigo e com você. E com você que está me assistindo aí na TV ou nas redes sociais. Eu vou mostrar alguns vídeos para vocês sobre pregações fora da igreja. Pessoas que não são da igreja, pessoas famosas, pessoas que eu posso dizer que eu acho que são bem de vida, que movem multidões, estão pregando a volta de Jesus. E eu não quero impactar ninguém essa noite. Não quero impactar ninguém. Não quero que ninguém fique escandalizado ou ofendido. Eu já preguei sobre isso em outras igrejas, e aí teve alguns comentários que me disseram assim, sobre a vestimenta da pessoa, sobre o contexto da pessoa. E aí eu disse assim, tá, você teria a coragem que a pessoa teve? A pessoa pregou para 50 mil pessoas, a vestimenta não estava apropriada.
O local não era o apropriado, mas ela pregou de Jesus para 50 mil pessoas. E ainda fez mais. Não era um ambiente para ela falar isso. Se o produtor do show soubesse, não tinha nem deixado. Mas ela falou. Então, nós vamos ver o vídeo editado 1. Eu só peguei um pedacinho, foi editado o vídeo. Né? E nós vamos ver uma dessas pessoas famosas falando da volta de Jesus agora, em 2023. No Carnaval de 2023, é da onde saiu a fonte desses vídeos aqui. Então, por gentileza, pessoal da Sonoplastia, o vídeo editado 1. Viva Jesus Cristo! Vem Jesus! Vem Jesus! Maranata, ora vem Senhor Jesus! Vem Jesus! Vem Jesus! Maranata, ora vem Senhor Jesus! Vem Jesus! Vem Jesus! Maranata! Isso aqui é um estádio de futebol, em pleno Carnaval 2023. 50 mil pessoas assistiram o show dessa moça. E no meio do show, ela cantou a música que você e eu cantamos em pé aqui agora. Maranata. Sabe por que ela cantou Maranata? Porque ela recebeu estudo bíblico. Tu entende? O evangelho será pregado a toda nação, língua, povo, raça, e então virá o quê? O fim. O evangelho está indo, irmãos. Se nós não pregar, Jesus falou isso quando ele entrou em Jerusalém, nós temos uma passagem sobre isso aqui essa noite. Jesus falou isso, se eles não pregarem, as pedras pregarão. Deixa eu ver se está aqui a próxima. Lucas 19, 40. Acho que é isso. Pegue sua Bíblia aí. Lucas 19, verso 40. Quem achou, diga amém. Vou pedir para o pessoal da recepção lá, eu estou meio ruinzinho da garganta hoje. Como diz o gaúcho, dormiu na geada, né? Me trazer uma aguinha aqui para mim, por gentileza. Olha só. Mas ele lhes respondeu: asseguro-vos que se eles se calarem, as próprias pedras, o quê? Clamarão. Quem disse isso? Quem disse isso? Jesus Cristo. Quando ele entra triunfante ali em Jerusalém, antes de ser crucificado, que daí muitos chamam de Domingo de Ramos, né? E aí ali o povo estava clamando, largando tecidos no chão e com palmas de palmeiras nas mãos, e aí alguém fala para Jesus: olha, manda eles baixar um pouco o volume, tá, né? A multidão está muito alvoroçada. E aí ele responde isso aqui. Lucas aqui retrata bem isso, um dos apóstolos. Se eles não falarem, as pedras falarão. As pedras que estão fora da igreja estão falando da volta de Jesus. E nós que estamos dentro da igreja, temos a Bíblia, temos liberdade de vir ao sábado na igreja, temos liberdade de vir na quarta e no domingo, temos liberdade para andar com a Bíblia embaixo do braço, nós estamos pregando a volta de Jesus. Não me responda nada. Isso é uma autoanálise. Entende? Já não há mais tempo para nós andar assim, ó. Que igreja tu é? Sou adventista. Não dá mais. Eu não tenho mais medo de andar com a Bíblia embaixo do braço. Não há mais tempo de ter medo. Não dá mais. Nós temos que ter decisões.
E as decisões vão impactar a nossa vida, positivo ou negativamente. Já vi alguns filósofos falar da ação-reação. Tudo que é ação tem uma reação. Já tem uns filmes aí de Hollywood, né? O efeito borboleta. Certo? Então, olha só. A nossa ação e reação fala sobre... A nossa ação, ela gera reação sobre a volta de Jesus. Porque não adianta eu vir na igreja no domingo, na quarta-feira, no sábado, e aí eu sair ali fora, amanhã eu vou fazer um negócio e eu logro o camarada. Adiantou? Outro dia nós estávamos saindo lá da empresa com um dos carros da empresa. Tem um colega meu lá que é de uma outra denominação, que é evangélico e tal. E eu sempre digo para ele, olha, não dá para nós, tem hora e local para tudo. E ele está sempre pregando, né? Eu digo, calma, tem horas que não dá para pregar. Você tem que sentir o momento, tem que ser que nem Paulo, assim. Paulo escreveu que ele se fez douto com os doutos, se fez rico com os ricos, se fez sábio com os sábios, certo? Eu gosto muito de Paulo por isso. Paulo era um cara muito estatuto, assim, muito astuto. Ele chegava num lugar e ele descobria o que os caras faziam, onde é que era o lugar que mais tinha movimento, o que eles gostavam de fazer. E ali ele se introduzia e fazia o evangelho acontecer. Então, Paulo é um cara que eu me inspiro bastante. Então, olha só. Aí ia um motoqueiro na nossa frente. Tu ainda trabalha com a teleentrega ou não? Ia um tele. Caiu a carteira do tele. Pá. E eu disse, encosta o carro, vamos pegar a carteira. E o cara não viu. Vamos atrás do cara. Não, mas até eu fazer o retorno, tu vê, nós vamos chegar na empresa atrasado. Digo, cara, mas tu é evangélico? Para o carro, pega a carteira e vão atrás do cara. Simples assim. Ele não parou. E ele estava no volante, não pude fazer nada. Vou me jogar para fora do carro? Não vou, né? Aí eu me lembrei disso quando eu morava atrás do Coqueiros do centro ali, na casa da mãe da Damares, que um domingo eu estou lá na frente da casa e passou um tele e derrubou uma carteira de documentos assim. E eu peguei a carteira e tinha os documentos da moto, tinha R$100 e tinha um cartão de banco. E tinha o endereço da moto. Eu pensei, vou arriscar, né? Peguei o endereço da moto, peguei o Gessé, era lá no bairro Esperança. E achamos a casa do indivíduo. E ele não estava em casa. Sabe por que ele não estava em casa? Ele já tinha voltado procurando a carteira. E nós se desencontramos. Aí eu cheguei lá, falei com o vizinho, botei na caixa de correio. O vizinho, não, daqui a pouco ele está aí. Deixei um bilhete para ele. Sabe o que eu deixei para ele? A Grande Esperança. Deixei um livro daqueles que nós entregamos aqui, fizemos um impacto, né? Deixei para ele lá. Para minha surpresa, num belo domingo de noite, isso eu nunca contei na igreja aqui. Nunca contei. Ele entrou lá na igreja central. E eu mal me lembrava dele, assim. E ele entrou com a esposa. Um casal jovem, assim. E ele entrou e eu fiz assim, sabe aquele do gaúcho, né? E ele, ele foi na igreja. Nunca mais vi. Entende? Aí eu pensei, fui para casa. Bom, está feito, né? O evangelho chegou para ele. O resto não é comigo. O resto é com o Espírito Santo. Entende? Então não adianta nós falar sobre a volta de Jesus se nós não agir também. Então a ação gera reação. Vocês entendem isso? Muito bem. 1 Coríntios 1, 27. Vamos abrir lá. Obrigado, Alexandre, pela água aí. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 27. Todo mundo achou? Diga amém. Quem não achou, diga. Ou escola sabatina também serve. Misericórdia, escola sabatina. Né? A escola serve para isso. A gente vai lendo a Bíblia aos pouquinhos, né? Então, 1 Coríntios, capítulo 1, 27. Deixa eu achar aqui. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas o quê? Loucas do mundo para envergonhar o quem? Os sábios. E escolheu as coisas o quê? Fracas do mundo para envergonhar quem?
Nós vamos ver o editado 2 agora. É da mesma moça ainda. Agora ela para o show e ela prega. Antes ela cantou. Ela fez o louvor. Agora ela para e prega. Quando Deus chamou a profetisa Ellen White, uma das fundadoras, cofundadoras da nossa igreja, quem leu o Espírito de Profecia aqui sabe que ela era o quê? Doente, certo? Tinha problemas de saúde graves. Então, quando nós lemos esse texto, Deus usa o quê? As coisas loucas e as coisas fracas deste mundo. Entende? Então, quando você pensar em dizer assim, mas eu não sei pregar, mas tu sabe cantar? Não, mas eu não sei cantar, mas tu sabe recepcionar? Não, mas eu não sei recepcionar. Não, mas tu sabe arrecadar alimentos. Não, mas tu não sabe arrecadar, não sei, não gosto, tá, não é meu... Tá, então, você sabe entregar um panfleto? Você sabe falar? Você tem 2 braços, 2 pernas? Algum talento você tem. E quando você disser que você não faz nada, aí eu vou ter que contradizer você de novo. Sabe por quê? Porque o momento que você deposita uma oferta ali dentro, você já está fazendo. Quando você pega a sua lição da escola sabatina, lê na contracapa de cada trimestre, o que tem lá? 13º. Cadê o diretor da escola sabatina? Ô, meu diretor, me ajuda aí. E o que acontece no 13º sábado? A oferta de toda a igreja do mundo. Não é de Carazinho, é da Rússia, é lá dos Estados Unidos, é da Ásia. Vai para onde? Vai para um projeto, e aquele projeto sai do papel e vira uma escola, vira uma igreja. A oferta do 13º sábado. Aí tu fala com alguns, não vou dizer que seja generalizado, nem sabe. Ah, tá, que bonito, olha só, esse trimestre tem esse mapa aqui da Índia, da África, mas não sabe o que é. Leiam lá. Então, quando você disser assim, eu não faço nada, eu vou ter que dizer que não, você faz. Porque aquela oferta que você põe lá no 13º sábado, vai para outras pessoas do outro lado do mundo. Então, você jamais vai estar parado. Só que o diabo quer que você pense que você está parado. Ah, eu não sei isso, não sei aquilo, não sou bom naquilo, sei o quê, sei o quê, sei o quê. Tudo é para a honra e glória de Deus. Entende? Seja as coisas loucas e as coisas fracas, como você e eu lemos agora. Tudo é para a honra e glória de Deus. Se nós entregarmos para Ele. Certo? No dia que os desbravadores estavam indo para o Campuri, aquela noite que nós fomos carregar o ônibus, que eu jurei que a carga não ia caber. Quantas viagens nós demos de caminhonete, Marco? A caminhonete foi umas 3 vezes cheia de coisa. E eu olhava para as coisas, eu olhava para o ônibus, eu não falava nada. Eu dizia, não vai caber esse negocinho. Daqui a pouco estava nós 2 de 4 pés dentro do porta-mala do ônibus e coube tudo, né? E sobrou espaço ainda, né? Aí veio um rapaz, que eu não vou dizer o nome, né? Aqui da nossa igreja, falou assim, mas você é maluco, essa caminhonete fica para cima e para baixo, e puxa a coisa da igreja, e puxa isso, e puxa aquele outro. E eu disse assim, olha, se esse pedaço de lata velha aqui não for para servir Deus, então não me serve para nada. Quem me deu a lata velha? Foi ele. Eu vou levar a lata velha para o cemitério? Tem garagem no cemitério? Não estou sabendo. Antes da caminhonete tinha a Kombi. Onde é que a Kombi ia? Eu estava doente, acamado, e a Kombi ia fazer o quê? Levar sopa. Isso é para minha honra e minha glória? Aqui, ó. É uma lata velha. Mas quem me deu foi Deus. Então ela vai ter que trabalhar para Deus também. Entende? O problema é que nós achamos que não temos utilidade nenhuma. E às vezes a utilidade está na nossa mão. Aquilo que nós sabemos fazer, ou aquilo que nós temos disposição, ou às vezes um item que nós temos na mão, que é só emprestar. E só botar para usar. Que ele vai fazer o evangelho andar. Simples assim. Vamos ver o vídeo editado 2. A pregação, então, agora da moça. As coisas loucas desse mundo pregam. E Jesus disse o seguinte, galera. Quando eu for e preparar um lugar para vocês, eu voltarei. Isso quer dizer que o nosso lugar não é aqui, gente. E disse mais.
Você entende? As pedras estão pregando. As pedras do mundo. As coisas loucas do mundo estão pregando a volta de Jesus. E nós estamos pregando a volta de Jesus? Essa é a grande pergunta que eu quero fazer para você essa noite. Você ainda não acredita que Jesus está voltando? 2.500 vezes a Bíblia fala. O mundo está pregando, os acontecimentos estão acontecendo. O que falta? Falta pouco. Por isso que você leu agora há pouco. Ainda há pouco tempo, e Jesus voltará. Vamos ler Apocalipse capítulo 3. Vá para o final da sua Bíblia, o último livro. Verso 3. Capítulo 3. E vamos ler o versículo 15 e o 16. Apocalipse, capítulo 3, do verso 15 a 16. Quem achou, diga amém. Conheço as tuas obras. Eu já falei esse texto no começo hoje. Que nem és frio, nem quente. Quem deras fosse frio ou quente. Assim porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Nós, a igreja do final dos tempos, e quando eu falo igreja, eu não estou falando placa. Não estou dizendo que é só adventista que vai para o céu, não. Eu posso falar isso sentado aqui, porque eu passei por 4 igrejas. E eu tenho amigos, gente muito boa, que acredita na volta de Jesus, mas que não está aqui. E prega, e dá testemunho. Essa igreja que aqui a Bíblia está retratando é um povo. É um povo. Um povo que se diz ser religioso. Em todo o mundo. E aí diz ali, não é quente nem frio. Tomara que nós não estejamos frio agora, né? Nós podemos estar frio agora, quente depois, assim vai, né? Que nós possamos estar sempre quentes, estudando o Evangelho, fazendo a nossa parte. Eu sei que o tempo está avançado, então eu vou ter que pular algumas lâminas aqui e vou direto para o apelo. Sabe por que eu tenho que fazer um apelo para você essa noite? Porque eu aprendi, com muita dureza, eu aprendi isso. Nunca encerre uma mensagem, um estudo bíblico, sem fazer um apelo. Quando a Kombi levava a sopa, foi feita uma lista de pessoas interessadas em estudar a Bíblia. Num dos bairros mais barra-pesadas de Carazinho. E aí fizeram a lista lá, foi selecionado duplas missionárias, e eu já estava conseguindo andar, eu disse, eu vou fazer uma dupla aqui, me dá 2 nomes para mim aqui, nós vamos lá estudar. Aí a minha dupla dirige e leva. Porque eu não conseguia dirigir. E a gente foi. E a gente fez os 27 estudos. Era para um casal, mas a princípio era só para a esposa. O esposo não queria saber de Bíblia, de igreja. E o primeiro estudo que nós fomos dar, eu me lembro que nós sentamos numa mesa na área, tinha as galinhas assim, soltas no pátio, assim. E aí ele sentou numa outra mesa, uns 5 metros, talvez menos, de nós. E ele começou a limpar uma arma. Ele desmontou toda uma arma, assim. Ele limpou e montou. E ele não falou uma palavra. E nós damos o estudo. E a minha dupla missionária cutucava assim, me chutava o pé. E eu disse, fica tranquilo. Deus está com nós. Se nós morrer hoje, morremos no lucro. Estamos pregando o Evangelho. O que mais que falta? Né? E aí ali o estudo foi se desenrolando. E um dia ele chegou com a Bíblia desse tamanho e disse, eu quero participar. Posso? Pode, senta aí. E nós começamos a estudar a Bíblia com ele. O estudo que era para ela virou para ele. Ele fez 27 estudos. Um dia ele chegou e disse, vendi a arma. Ele visitou nossa igreja 2 vezes, na igreja central. Mas ele tinha alguns problemas, algumas
problemas de saúde. Mas o que me chamou a atenção naquele homem, que ele disse assim para nós, eu fiquei 7 anos preso. Eu era traficante de drogas. Puxei minha pena. O meu falecido pai era pastor de uma igreja bem conhecida, que ele falou o nome. E eu fui o desgosto do meu pai. E graças ao meu período de traficante, 2 filhos meus hoje são traficantes em outras cidades. E um já está preso. Mas eu nunca vi uns homens falar tão bem da Bíblia como vocês. Vocês chegam aqui, um vem mancando, de chinelo, o outro fala pouco, e vocês, o que vocês falam aqui, eu confiro aqui, e é verdade. Está aqui. Sabe? E ali nós fizemos um trabalho com aquele casal, com aquele homem, principalmente. E eu me lembro que o pastor que estava aqui na época disse assim, nunca deixe de apelar. A pele e a pele. Aí nós cumprimos os 27 estudos, não tinha mais estudos para dar. E nós apelava para o batismo. Aí ele pediu estudo de Apocalipse, nós fizemos Apocalipse. Terminamos Apocalipse, ele não se batizou. Aí ele pediu Daniel. Aí nós começamos a fazer Daniel. E ele começou a ficar muito doente. E um sábado, nós sempre ligávamos na sexta para ver se dava para nós ir no sábado. A minha dupla missionária disse assim para mim, ó, não vamos ir amanhã, porque ele não está bem, ele está no hospital. Aí eu disse para ele, vamos lá no hospital, vamos visitar ele lá. E vamos apelar para ele. Não deu tempo. Quando nós fomos até o hospital, ele tinha sofrido um AVC hemorrágico, estava no CTI, e de lá ele não saiu mais com vida. Mas nós ficamos tranquilos. Sabe por quê? Porque nós apelamos para ele. Todas as oportunidades que nós tivemos de apelar, nós apelamos. Então nós estamos tranquilos, porque nós fizemos a nossa parte. E nós apelamos para aquele homem. E eu não posso deixar de fazer um apelo para você essa noite. E o meu apelo vai se basear em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, do verso 1 a 4. Abra sua Bíblia, o último texto dessa noite. Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Nós vamos ler do verso 1 ao 4. Quem achou, diga amém. Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como um ladrão de noite. Quando andares dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto a quem está para dar à luz. E de nenhum modo escaparão. Mas, verso 4 e último, mas vós, irmãos, não os estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Eu preciso apelar para você. Eu preciso apelar para você que está me ouvindo em casa agora, no seu carro, no seu notebook, no seu Instagram, no YouTube, na Roku TV, nas TV Smart. Você não está vendo essa programação por acaso. Você está nessa programação porque o Espírito Santo está tocando você. Eu não sei da tua vida, não sei nem da minha direito. Mas eu tenho uma coisa para dizer para você. Jesus está voltando. E nós temos decisões a tomar. Enquanto respiramos, caminhamos, falamos, raciocinamos. Depois não adianta mais.
Quando nós estivermos no leito de morte, lá no hospital, talvez nem falando mais. Sabe? Alguns irmãos aqui acompanharam a minha saga. Naqueles 54 dias do hospital, quando eu tive a parada cardiorrespiratória, a única coisa que eu consegui mentalizar na minha vida: Jesus, me mostra os meus últimos pecados, que talvez eu não vá sair daqui hoje. E eu me lembro das enfermeiras, né, uns apagões assim. Me lembro vagamente de algumas coisas assim, que elas pediam para mim ficar acordado, né? E eu apagava e acendia assim, né? E eu me lembro que tinham tirado todo mundo do quarto, ficou só eu, a cama bem no meio, carro da parada, várias pessoas, vários médicos em volta de mim. E eu ia e voltava, e aquela pessoa dizia: não dorme, Eduardo, fica aí. Nós estamos contigo. Não desiste, não. E eu naquele momento só conseguia pensar assim: Jesus, me mostra os últimos pecados, porque eu preciso pedir perdão. E quando eu saí daquele hospital e fiz 178 sessões de fisioterapia, levei 1 ano e 8 meses para caminhar, 2 anos para dirigir, e tenho hoje 40% menos de força na perna esquerda, 2 parafusos na coluna e uma platina. Eu sempre digo para Deus: eu vou pregar. E eu digo de toda certeza para você: essa igreja orou por mim, me visitou, me ajudou financeiramente, e eu agradeço isso. Eu digo isso para você: o pregador que pregava antes daqueles 54 dias era um, e o pregador que prega hoje para vocês é outro. Eu me sinto Pedro, o Pedro teimoso, que cortava a orelha do Malco, e depois foi crucificado de cabeça para baixo. Mas quem me dera chegar aos pés de Pedro, nem perto, estou longe disso, mas eu consigo sentir um gostinho da mudança que nós temos que fazer na nossa vida, as prioridades da nossa vida. Não é mais as mesmas prioridades, minha vida não tem mais as mesmas prioridades, entende? Que não precisa acontecer nada de mal para nós entender o que nós temos que fazer. Que não precisamos estar no leito de morte para daí entender que o que importa não é a roupa que eu visto. Porque essa roupa que eu estou aqui hoje, essa noite, eu não tenho vergonha de falar isso. Eu acho que só a cueca eu comprei, o resto tudo eu ganhei. Muito obrigado, viu, Asa? Essa calça aqui eu ganhei da Asa. Cada vez que entra uma calça para gordinho na Asa, a Asa lembra de mim. E aí vem, me entrega uma sacolinha e não fala nada. E eu digo assim: ó, que legal. Ó, essa aqui é boa para te pregar. Usa essa calça para pregar. Ó. Tá entendendo? O óculos eu comprei, O resto tudo eu ganhei. Desde o grampo da gravata até o relógio. Então Deus nunca me deixou faltar nada. Mas aí você tem que crer nisso. E você tem que mudar. Mudar para pregar a volta de Jesus. Se você fizer isso, Deus não vai deixar você desamparado. Sabe? Para mim me formar técnico, eu tive que fazer um semestre a mais porque eu não ia na aula de sexta-feira. Eu pensei, tudo bem, fazer um semestre a mais. Pagar um semestre a mais. À noite. Aí, quando a turma foi fazer a formatura, veio o diretor lá e disse assim para mim: temos um problema. Qual é o problema? Não, a turma está se formando, você vai ficar com a turma nova fazendo só uma matéria. Mas eles querem que você seja o orador da turma. E eles querem se formar junto contigo. Então nós vamos fazer a cerimônia, você vai ser o orador, mas você sabe que você vai ganhar o diploma 6 meses para frente. E eles vão seguir a vida deles. Eu digo, não, está tudo certo.
E aí eu me lembro que quando eu fui fazer a minha apresentação, eu usei o hino de entrada do Desbravador. Tem um hino que nós fazíamos os inícios do clube, no início de ano. Muitos aqui vão lembrar. Uma música de entrada de bandeira, que não tem letra, né? Foi aquela música que eu usei na formatura. Até hoje eu encontro colegas daquela turma de 2007 e eles dizem assim para mim, aquele hino nunca mais saiu da minha cabeça. Eu não sei o que é aquilo, mas você usou, daí eu explico, Desbravador, entrada de bandeira, assim. Entende? O que precisa acontecer na minha e na tua vida para nós voltar a ter o primeiro amor pela igreja, o primeiro amor por Cristo? Eu estava lá no primeiro amor, né? Recém estava batizado na igreja, fazia pouco tempo, 3, 4 anos. O que precisa acontecer? Entende? Apele. Você está falando de Jesus para alguém? Apele. Alguém deu abertura para você? Apele. O tempo está passando. E Jesus está voltando. Eu vou chamar a Fábio e o Erno para cantar agora. Eu quero que você medite na letra desse hino. E ao final nós vamos ficar em pé e vamos orar. Então, em pé, nós vamos cantar o hino Sou de Jesus. Caminhos a seguir, 2 senhores a lutar. Qual dos 2 irei servir? Há só uma decisão. Quantas vezes procurei os prazeres deste mundo, encontrei 1000 motivos pra chorar. Sempre vem disfarçando as intenções, com ciladas ao redor, ele quer me destruir. Só Jesus pode me dar a real felicidade e poder para ser um vencedor. Sou de Jesus, Senhor da vitória, o alimento, a vida, rocha eterna da salvação. Seu amor me atraiu, deu-me paz e alegria. Eu já fiz minha escolha, sou de Jesus. Decide testemunhar, mesmo em forte provação, rejeitando pela fé o pecado e seu sabor. No caminho de Jesus estarei sempre seguro, e assim eu prossigo rumo ao céu. Sou de Jesus, Senhor da vitória, o alimento, a vida, rocha eterna da salvação. Seu amor me atraiu, deu-me paz e alegria. Eu já fiz minha escolha, sou de Jesus. Mais do que em qualquer outro tempo, o momento é de escolher, sem temer, sem hesitar. Eu escolho Jesus, sou de Jesus, o Senhor da vida.
fiz minha escolha. Sou de Jesus. Pode ficar. Gosto muito que vocês cantam. Uma vez. Vamos orar? Obrigado, Senhor, por mais uma vez estarmos na tua casa de oração. Obrigado pela oportunidade. E obrigado pela semana que já se iniciou. Que tenhamos o trabalho e do suor do nosso rosto o alimento. Mas que não falte a saúde para nós buscarmos o nosso pão. Com honestidade, com serenidade. Que nós possamos pregar a tua volta em tudo que nós fazemos. Que as pessoas vejam em nós pessoas que estão esperando a volta de Jesus. Abençoe cada um que está aqui, abençoe aqueles que estão em casa agora, aqueles que estão nos vendo, nos ouvindo, que eles tenham uma bênção especial, que eles procurem mais, saber mais sobre a tua Bíblia, a tua palavra, que eles possam, quem sabe, Senhor, nos procurar ou procurar uma igreja, que eles possam estudar mais a tua palavra, para que eles entendam que o Senhor tem um plano de salvação e que o Senhor está voltando nessa terra. Abençoe agora na nossa despedida, que nós vá para casa guardado pelos teus anjos e que possamos contar as bênçãos das vitórias no próximo sábado, ao testemunharmos nas nossas classes sobre tudo que o Senhor tem feito em cada um de nós que está aqui, e daqueles que estão aqui representados, e daqueles que estão nos vendo e nos ouvindo. Nos despede agora na tua companhia, em nome de Jesus, amém. Uma boa noite para você e uma boa semana, nos vemos numa outra oportunidade.